Quando pensamos no futuro do planeta, pensamos num planeta sem futuro. Onde já não conseguimos andar. Onde já não conseguimos respirar. Onde já não conseguimos habitar. Onde já não conseguimos partilhar. Onde já não conseguimos viver. É impossível regressar ao passado e corrigir os nossos erros. Mas se começarmos a agir agora, ainda vamos a tempo. A tempo de andar. A tempo de respirar. A tempo de viver. A tempo de transformar. E a tempo de devolver. Devolver o futuro ao planeta. Muito boa tarde. Bem-vindos ao grande encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O futuro do planeta. Devolver o futuro ao planeta, como sublinhava este vídeo introdutório. O título, olhando para ele, leva-nos a questionar uma pergunta ou uma afirmação? Uma interrogação sobre o futuro ou sobre o presente? Não é um debate utópico este que nos propomos realizar aqui durante este fim de semana. É um apelo irrevogável, é um apelo urgente sobre a nossa casa comum, o pálido ponto azul de que falava Carl Sagan. O planeta que vimos pela primeira vez do espaço há apenas 51 anos. Esta é a fotografia mais publicada da história. Suponho que muitos saberão disto. E é considerada também a mais influente imagem ecológica de sempre. Porque ela, em primeiro lugar, nos mostra aquilo que nós nunca tínhamos visto, a cores, daí o azul, porque nos devolve a grandiosidade e a fragilidade ao mesmo tempo e porque nos compromete com aquilo que é, afinal, o nosso lar. A fotografia foi tirada pelo astronauta William Anders da missão Apollo 8, a primeira missão tripulada que orbitou a Lua. Na véspera de Natal de 1968, quando esta fotografia foi tirada, há uma outra a preto e branco que foi tirada cerca de um minuto antes, mas essa nunca ficou para a história, precisamente porque é preto e branco, apesar de ser magnífica. Esta ficou por ser a cores e por ser azul, por mostrar a Terra azul. O William Anders disse uma coisa altamente complexa do ponto de vista intelectual e filosófico. É lindo. É o planeta azul, fonte de vida. A única fonte de vida conhecida, de facto, até agora. E é a vida que celebramos este fim de semana. A vida do planeta e a vida de todos os seres. No final, não seremos mais do que isso. Não seremos mais do que a nossa vida. O documentário que retrata a vida de uma senhora extraordinária que está connosco este fim de semana e que vai participar na sessão final, Sylvia Earle, um documentário sobre a sua missão no mundo hoje em dia, do ponto de vista de cidadania e científico, começa com uma frase que eu considerei, perceberão rapidamente porque que eu considerei apropriada e decidi ousar transpô-la para esta circunstância e para este momento, que diz isto com uma pequena adaptação minha. No final, todos regressamos ao mar, a oceanos, na mitologia grega. O rio oceânico da mitologia grega. O fluxo contínuo do tempo, o início e o fim, o pai de todos os seres.
Francisco Manuel dos Santos foi o avô de Alexandre Soares dos Santos. O legado, com o nome da família, lembra-nos que a vida pode, afinal, propagar-se por gerações. Não sendo nada mais, na sua imensa complexidade e simplicidade, não sendo nada mais, dizia, nem nada menos, do que palavras e ações, ideias e decisões, liberdade e iniciativa. Sei que Alexandre Soares dos Santos deixou expresso que não queria homenagens, mas sentimos a sua falta. E sei, e não sou seguramente o único, que temos a obrigação de dizer obrigado. A Fundação Francisco Manuel dos Santos celebra 10 anos ao encontro dos portugueses. É a ideia geral que abraça os 5 debates, os 5 grandes debates que têm vindo a ser organizados desde o início do ano, para assinalar exatamente esta década ao encontro dos portugueses. Uma década de iniciativa e liberdade, de ideias e utopias, de perguntas certas e as respostas possíveis, mas em busca. Este fim de semana, a organização é conjunta da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Fundação Oceano Azul, também ela instituída por Alexandre Soares dos Santos. E este fim de semana, acredito, promete agitar-nos nas cadeiras cómodas da nossa consciência, do nosso bem-estar pós-revolução industrial, deste momento pós-plástico. Espero que tenham sentido o conforto de entrar neste teatro hoje, pela porta principal, através da ilha de plástico que está ali depositada e que é mesmo para incomodar. Pedimos desculpa, sobretudo, aos sapatos de salto alto. Para as boas-vindas introdutórias deste encontro, aqui a TVI tem o orgulho de se associar uma vez mais. Vou chamar ao palco o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jaime Gama, e o Presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitei Cunha. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta nossa iniciativa no 10º aniversário da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um ano que nos marcou pela dor da perda do nosso fundador, mas também pelo estímulo do seu legado e da sua mensagem. Conosco, Alexandre Soares dos Santos, sempre presente, para fazer mais, para fazer melhor. Esta iniciativa, este encontro, é realizado em parceria com a Fundação Oceano Azul, que desde há 4 anos tem a concessão por 30 anos do Oceanário de Lisboa. Foram grandes sonhos de Alexandre Soares dos Santos e a iniciativa para a educação que o Nuno Crato lançará até ao final do ano. Um grande legado, um legado de que nos orgulhamos. O tema desta conferência marca também um progresso naquilo que é a agenda da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se concentrou em temáticas da sociedade, da economia, das instituições e agora avança para temas da governação global, como este da salvaguarda do planeta, das suas condições de habitabilidade, da sobrevivência da biodiversidade, da responsabilidade ecológica. É um tema que desenvolveremos mais à frente em outras iniciativas da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em parceria com a RTP3 no programa Fronteiras 21 e também na nossa próxima conferência em novembro sobre o universo. A responsabilidade da Fundação Francisco Manuel dos Santos em tratar destes temas de uma forma rigorosa, objetiva e científica é algo de que não
abdicamos. Este tema é um tema também que faz recair sobre nós uma responsabilidade que este local também nos recorda quando celebramos os oceanos e agora retomamos esse legado para o programar de uma forma que abranja todos os contributos nacionais e internacionais. Aquilo de que mais nos orgulhamos é que este trabalho que estamos a fazer possa articular-se com aquilo que é o legado dos portugueses enquanto história. O contributo português para o Renascimento, não feito da revisitação dos clássicos gregos ou latinos, mas feitos da incorporação de experiência, da incorporação de conhecimento novo. Muitos dos oradores internacionais que hoje aqui trazemos voltam a percorrer os caminhos de Valentim Fernandes na sua descrição em África, de Pero Vaz de Caminha na América do Sul ou de Fernão Mendes Pinto na Ásia. Explorações, aventura, conhecimento, ampliação de saber. E por isso também nós sentimos como responsabilidade especial, num momento em que na língua inglesa, na língua espanhola, na língua chinesa, se prossegue, insiste, persiste em declinar a palavra descoberta, nós não consentiremos que a palavra descobrimento seja ou possa ser irradiada da língua portuguesa. Isso nos motiva para prosseguir também esta iniciativa, uma iniciativa fiel ao espírito central do nosso instituidor Alexandre Soares dos Santos, ele mesmo alguém preocupado em ir mais longe, olhar o futuro, ver adiante, abrir novos caminhos, como aqueles que queremos percorrer convosco, os cientistas, os jovens, aqueles que comparecem às nossas iniciativas com o vosso grau de convicção e o vosso sentido de responsabilidade. Muito obrigado. Bem-vindos a todos ao debate sobre o futuro do planeta. Saúdo a todos os que estão nesta sala, mas saúdo também todos os que nos estão a seguir à distância, os que estão lá em casa também a seguir-nos pela internet. É uma alegria, é uma honra para a Fundação Oceano Azul e para o Oceanário de Lisboa poderem se associar desta maneira aos 10 anos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Felicito esta fundação na pessoa do Dr. Jaime Gama, que a lidera com a inteligência e a perícia que todos reconhecemos nos muitos anos que liderou os negócios estrangeiros de Portugal. Gostaria também, como o Dr. Jaime Gama, deixar aqui uma palavra de homenagem sentida a Alexandre Soares dos Santos, que com a sua visão prescrutante do futuro e a sua inquietação militante, ofereceu ao país as duas fundações que hoje organizam este debate de ideias sobre o futuro do planeta. Vamos sentir falta da sua capacidade de levar as ideias à prática e de transformar a vontade em ação. Permitam-me outra palavra ainda para José Soares dos Santos, que tem sido o entusiasta na defesa da causa da Fundação Oceano Azul e julgo que posso dizer com ainda mais propriedade também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desde a hora zero destas fundações. Não me cabe a mim vir dizer nesta sessão de abertura quais são as soluções para o futuro do planeta. Nem o poderia fazer por não as ter. Mas esta conferência de ideias já terá valido a pena se soubermos fazer as perguntas e se soubermos parar para pensar as respostas que são possíveis. Desde logo, em primeiro lugar, devo assinalar o significado de estarmos aqui a discutir o futuro do planeta. Como é que isto é possível?
Há 2 ou 3 décadas seria impensável. Seria como discutir a existência do Sol. 30 anos após o anúncio do fim da história por Francis Fukuyama, percebemos que o verdadeiro fim da história pode ser a viabilidade da espécie humana no planeta. Há um ano, o painel intergovernamental de cientistas sobre alterações climáticas publicou um relatório em que declara termos 10 anos para viabilizar ou para inviabilizar o cenário mais favorável de apenas aumentarmos a temperatura atmosférica em 1,5 graus Celsius no final do século. É uma janela de oportunidade, mas é uma janela de oportunidade que é estreita. São apenas 10 anos. Iremos a tempo? Iremos conseguir? Certo é que será necessário um esforço extraordinário de mobilização que abra caminho a mudanças. Será necessário alterar políticas, alterar leis, comportamentos, hábitos, consumos, alterar o nosso estilo de vida e até procurar novos valores. E as perguntas chegam-nos às catadupas, pois discutir o futuro do planeta é questionar-nos a nós mesmos. Como chegámos até aqui? Como não nos apercebemos antes? O problema que criámos com a alteração dos sistemas de suporte do planeta, os oceanos, a atmosfera, as florestas, pode ser resolvido? Estará sob controle? Teremos a tecnologia para o resolver? Podemos diminuir a temperatura das águas dos mares e dos oceanos? Podemos ainda salvar os recifes de coral e 1/3 da biodiversidade marinha do nosso planeta que depende deles para viver? Poderemos remover o plástico do mar? Ou, mais profundo e mais importante ainda, será que chegámos aqui não apenas pelo que fizemos e continuamos a fazer, mas até e mesmo pelo que somos? Será que a nossa natureza, a natureza humana, é uma implicação, é um dos dados do problema? Seremos uma espécie de superpredadores ou de predadores em série, não compatível com as outras espécies? Estas perguntas abrem a porta a uma reflexão de natureza ontológica sobre o ser que somos. Se formos otimistas, rejeitaremos ter chegado aqui pelo que somos. Rejeitaremos uma visão fatalista, determinista da nossa espécie e da nossa história. Mas o que é claro é que o desafio é formidável e exige estabelecermos uma nova relação com a natureza e com o planeta, uma relação de muito mais respeito. E isso passa por nos interrogarmos sobre o nosso modelo de desenvolvimento económico que exige na sua essência sempre mais e mais recursos naturais. Passa até por pensarmos em revisitar os principais institutos da nossa civilização. O direito, onde a natureza é apenas coisa como era nos tempos da sua abundância, nos tempos idos do Império e do direito romano. A economia, onde a natureza não conta, não é monetizada e logo não tem valor nas análises de custo-benefício. A própria ética, que valoriza a alteridade humana, mas não valoriza suficientemente a nossa relação com as outras espécies. Estas são algumas das perguntas que nos podem inquietar e que esta conferência, certamente de uma maneira ou de outra, não deixará de abordar ao longo dos 2 dias deste fim de semana. Obrigado por terem vindo, obrigado por participarem, muito obrigado por se importarem. Thank you.